a igreja tal não pode, aquela igreja ali. Ele não está nem... Ele sabe. Existem coisas muito mais urgentes a serem resolvidas que vão ajudar os outros a serem construídos. Então é isso aí, trabalhar as urgências com carinho, trabalhar a individualidade de cada um, porque o coletivo é isso. É cada um individual sendo bem trabalhado para viver bem coletivamente. Acho que eu sintetizei, é isso? Deu para entender mais ou menos? É mais ou menos isso. Existem 2 pontos que eu acho muito interessante. Que hoje, o que acontece é que muitos pais, às vezes, né, eles querem transferir a responsabilidade, né, por terem outras prioridades, né? Então ele transfere a responsabilidade que é dele para o professor ou para a escola. Isso acontece muito. E nós que temos essa visão, esse entendimento da situação financeira ou familiar de cada criança, a gente se sente, né, na obrigação, isso vem da gente mesmo, de saber como a gente pode fazer para reverter essa situação, né, esse momento. Eu, por exemplo, teve um evento na escola da minha filha, de participação dos pais com a criança. Um evento junto, e tinha uma criança que estava lá sozinha, e a tia, né, que eles chamam a professora de tia, falou que a mãe, falou o pai, a mãe falou que vinha, mas não veio, até agora não chegou, ele tá sozinho. Eu simplesmente peguei a criança, dei minha filha para a mãe, peguei a criança, botei do lado e interagi com a criança e perguntei o que ele queria fazer, que era uma pintura, né? Qual a fruta que ele queria pintar, como ele queria pintar, porque eu entendi que eu precisava cobrir esse espaço até que o pai ou a mãe chegasse, ou que se não chegassem, ele não se sentisse sozinho e saberia que tinha alguém ali com ele. É, responsabilidade do amor, né? Sim. Quem ama cuida, e as crianças têm que ser cuidadas. Uma das coisas que eu aprendi nessa campanha, a deputado federal, nós estamos ainda em plena campanha, uma das coisas que eu vou levar para o meu coração para sempre é entender as diferentes realidades fora da nossa bolha. Todos nós vivemos em bolhas. Não adianta dizer que não, porque vive. Cada um vive na sua bolha, no seu mundinho, no seu grupo de amigos, no seu círculo, no seu bairro, na sua religião, na sua escola. Quando você começa a visitar outras esferas e conhecer outras realidades e perceber a dor do próximo, as dificuldades dele, você começa a entender o mundo de uma maneira muito mais ampla. Então, o que eu peço sempre às pessoas, comece a enxergar fora da bolha, comece a olhar o próximo, comece a entender que a vida não é só dentro daquele círculo. Então você vai entender que a dificuldade em gerir uma cidade, gerir um país, gerir um mundo é muito maior do que se pensa, é muito mais complexo, porque nós somos seres humanos e o ser humano é complexo. Ele não é fácil de você rotular ou de você precificar as coisas para aquele grupo, para aquele não. Existe uma dificuldade muito grande em entender que nós temos uma vida diferente do outro. E como é que é a vida do outro? O que ele precisa? O que a gente pode ajudar? E se você também vive numa bolha onde você precisa ser ajudado, a quem recorrer? Então, volto novamente às minhas visitas pelos bairros, pelas cidades. Recentemente eu fui num bairro muito humilde aqui da Grande Vitória e conheci uma senhora muito maravilhosa que catava caranguejos no mangue, não é para vender não, para alimentar os 6 filhos dela. Porque ela não tinha meios. Era muito humilde, muito pobre. Tinha 6 filhos e ela me disse o seguinte: mas eu tinha a responsabilidade de entender que Deus confiou a educação dos meus filhos a mim, a sobrevivência deles a mim. Então eu fui catar o caranguejo, eu fui ensiná-los a trabalhar, a estudar, e hoje eu tenho orgulho de dizer que eles são doutores, formados, não perdi nenhum filho para o crime. Muito bom. Essa mãe conseguiu vencer esses obstáculos todos. Mas quantas mães não conseguem? Quantas perdem seus filhos para a droga, para o crime, não é verdade? Para a fome. Então, o papel do político, o papel do gestor, nem do político, do gestor, digamos assim, e o nosso também, se a gente puder, é dar instrumentos, meios para que essas pessoas consigam executar o básico, que é cuidar de seus filhos, não é verdade? Que é conseguir entregar aquela confiança que Deus deu a elas de volta para o mundo. Então, o nosso papel é esse. E se a gente fica pensando só na nossa bolha, aí nós vamos viver numa ilha. Ninguém nasceu para viver numa ilha. É verdade. Não é verdade? Onde só você está ali e fora de você o mundo está caindo aos pedaços. É verdade. Então nós temos que entender isso. Volto a dizer, existe realidades paralelas, realidades próximas, realidades
diferentes da sua dentro da sua casa, às vezes por pessoas que trabalham com você, que você não conhece. Então, para servir, você tem que observar, você tem que ouvir. Se você não servir, se você não observar, se você não estiver atento ao próximo, você não consegue servi-lo. Se um garçom passa por aqui, se nós estamos no restaurante e ele vê meu copo vazio, que ele volta e põe mais água, não é isso? Sim. Porque ele observou a minha necessidade, ele serviu a minha necessidade. Assim é com o próximo. Se você não observar aquele que está perto de você, não ouvir, você não vai conseguir servir. E se você não servir, eu te pergunto, você está fazendo o que nessa vida?